Boa noite, boa noite. Hoje, 22 de setembro de 2022, eu sou o Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Nós vamos ter hoje a nossa segunda aula de implementação de equipamentos e dispositivos. Estou com a turma de contagem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que, porventura, não puderem assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e vai estar disponível para vocês. Ainda hoje eu ponho ela lá no portal. Tranquilinho, tranquilinho? Caso algum de vocês queira fazer alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário, fique à vontade, é só ativar o microfone ou escrever no chat que eu estou acompanhando. Vamos que vamos. Esse final de semana vocês têm duas atividades por entregar, tá? É a atividade 1, os exercícios sobre atmosfera explosiva, tá? Que a gente chama de área classificada, e atividade 2, que é o simulador. Boa noite, Aguinaldo, tudo bem? Então, essas duas atividades para vocês fazerem até domingo, às 23h59. Aqui a gente tem a nossa agenda, né? Então, vocês têm essas duas atividades aqui. O lado direito aqui eu sempre deixo a setinha nas atividades que estão por vencer, né? Atividade 1 e atividade 2. E nós estamos aqui na segunda aula, dia 22. Nós temos 8 aulas por dar. Nossa referência bibliográfica é o livro Implementação de Equipamentos e Dispositivos, está disponível para vocês na plataforma aí. Literatura complementar, vocês podem estar trabalhando com o livro Instrumentação Industrial. Aula de hoje a gente vai falar vou falar um pouquinho sobre a atividade 2 do simulador e depois a gente vai falar que o tema da aula de hoje é plano de instalação de equipamentos e dispositivos. Ok? Orientações para o uso do simulador da atividade 2, tá? Esses contextos aqui foram tirados da plataforma, tá? Fique alerta, antes de iniciar o simulador, clique aqui, tem um local lá para você assistir os vídeos. Então tem um local lá que abre essa janela aqui, que tem 4 vídeos, tá? Que mostra sobre a questão de uso do simulador. Os 3 primeiros são genéricos, são de uso geral para todo simulador. O 4º vídeo é que é específico sobre a atividade de implementação de equipamentos e dispositivos. Então, por exemplo, aqui, como é que funciona o almoxerifado, como navegar e como ler a ordem de serviço. Tá? Então, caso você esteja familiarizado com o simulador, concentre o tópico implementação de equipamentos e dispositivos, que é o foco do momento. Lembre-se que essa atividade deverá ser realizada individualmente. Então, tem os vídeos aqui para você acessar. O Marconi perguntou se tem algum apoio lá. Então, você clicando lá na atividade lá, vai aparecer, vai abrir aqui. Dentro do simulador também, se você chega num determinado ponto dele lá, que dá acesso a esses vídeos aqui também. E para realizar a atividade do simulador, você deve manter essa página de conteúdo aberta durante toda a execução e entrega. Caso seja necessário pesquisar no conteúdo, abre o ambiente em outro navegador. Desta forma, você poderá navegar no curso durante a atividade simulador. E o que isso significa? Se você abrir o simulador agora, começou, chegou lá faltando um pouquinho, deu sono, precisou sair, tudo, teve que fechar o computador, quando você abrir novamente, você vai começar tudo do zero. Ele não salva nada, não. Então, ele abre, cada vez que você abre, ele abre uma ordem de serviço com algumas diferenças entre elas, de equipamentos, entre outras coisas. Então, se eu abrir ele agora, vai abrir uma ordem de serviço para mim. Se o Paulo abrir aí, vai abrir uma outra ordem de serviço. Pequenas modificações, mas no contexto geral é muito similar, ok? Então tem que ficar atento a isso. Então, essa questão desses vídeos aqui são de orientação, tá? Aí a gente tem aqui, depois que abre ela aqui com esse marcador aqui da ordem de serviço, tá? Aí na ordem de serviço tem a descrição, que vai descrever toda a atividade.
vai ter uma pequena diferença, toda vez que você abrir, vai ter uma pequena diferença na ordem de serviço, alguns contextos. Os diagramas, tá? O diagrama de vazão, no caso aqui é a vazão e temperatura, tá? Os diagramas de vazão, quando eu abri para tirar esses prints aí, abriu para mim vazão e temperatura. E a especificação técnica dos elementos que você vai ter que pegar, buscar no almoxerifado, né? Então, para o controle de vazão, você vai ter que pegar um transmissor de vazão, tipo medidor magnético, de vazão eletromagnético, com comunicação fio de bus, estabilidade 0,01, exatidão de 0,02. Você tem que achar um dispositivo com essas características. Aí, tá? E para segurança, um manômetro de pressão máxima de 2 kg força por centímetro quadrado, tá? Válvula de alívio tipo Cível 1. Então, essas características aí que você vai pegar. Cada vez, esse botãozinho aqui é o botão de entrega de atividade, para você concluir e entregar. Então, você acabou, vendo esse botãozinho do lado direito aqui, ele tá sempre disponível. Embaixo aqui a bancada, tem as orientações ou as dicas aqui, né? Por exemplo, essa dica aqui que apareceu aqui, é só rolar a barra aqui que aparece mais dica, né? As áreas azuis demarcam os locais de encaixe das peças. Então, quando você vai procurar aqui, ó, essas caixinhas azuis aqui, encaixe das peças que você vai pegar no almoxerifado. Embaixo aqui tem o almoxerifado, tá? Onde tem os transmissores, válvulas, medidores, sensores, condutores, mangueiras. Aí você vai pegar alguns itens aqui, tem uma setinha aqui. Então, esse transmissor aqui, ó, de vazão, eu tenho diferentes transmissores de vazão disponível aqui. Se eu mudar a setinha para um lado ou para o outro aqui, ele altera algum parâmetro aqui. Então, se o primeiro que eu pegar ele não for com a mesma especificação do que está lá no descritivo, eu venho na setinha aqui e altero. Aqui em interrogação aqui você vai pegar as orientações, as dúvidas, tá ok? Então essa é a característica que tem na plataforma. Tem os manuais também lá no aqui o manual, vai pegar o manual da planta, tá? E para facilitar para ver modos de operação para vocês, tá? Tem um vídeo de um aluno fazendo que ele postou no YouTube, achei bem interessante, tá? Um simulador desse mesmo simulador, é, ele fez a atividade, então ele fez ela em 15 minutos. Ok? Então, nesse vídeo aí você vai ver ele fazendo, ele fez e explicou ela em 15 minutos. Lógico que quando você abrir vai ter uma variação na ordem de serviço, mas esse vídeo é interessante para você ver o modo de operação, o modo que a pessoa trabalha. E um outro detalhe, ainda respondendo ao Marconi, mas orientando a todos, né, é que você tem aqui na plataforma também, ó, deixa eu puxar aqui, é, aqui na plataforma aqui, vocês têm aqui, além das atividades, os azuis aqui, tem alguns vídeos aqui que falam que são condizentes com as aulas que a gente vai estar trabalhando, né? Mas tem um vídeo aqui, o vídeo 4, vídeo aula 4, é o simulador de implementação de equipamentos. Tem um vídeo aqui também. Esse vídeo ele não roda direto. Se eu clicar nele aqui, ele vai querer baixar um arquivo. Ah, não, ele rodou direto aqui. Desculpa. Foi mal. É um outro que baixa, é o dentro da plataforma. Bem-vindo, pessoal. Aí ele vai falar sobre A descrição do simulador. Então tem todas essas orientações para vocês. Ok? Marconi, além dessas orientações aí, você precisa de mais alguma? Fala comigo. Os demais também, tá, gente? Eu estou falando do Marconi porque ele perguntou mais cedo. Falem comigo, galera. Mas você acha que isso aí atende, né? Você tinha alguma dúvida específica, Marconi? Obrigado, Paulo, pelo retorno.
Se tiver alguma dúvida específica, você manda mensagem para mim, tá bom? Mas não deixa demorar muito, não, que tenta verificar aí antes do final de semana, né? Que vocês vão fazer atividade no final de semana e eu não vou trabalhar no final de semana. Trabalho até amanhã, lá para as 10 horas. Ainda estou trabalhando ainda, 9h30, 10 horas. Tranquilo? Mas vamos lá. Então, vou seguir aqui, tá, gente? Plano de instalação de equipamentos e dispositivos industriais. Vamos contextualizar primeiro, né? Vocês saíram, nós estamos na unidade 7, o C7, vocês saíram da UC6, a de instrumentação e controle. Então, vocês acabaram de sair, de verificar as grandezas da instrumentação, pressão, vazão, nível, temperatura, é, as variáveis analíticas, pH, entre outras aí, viram que tem para cada tipo de grandeza você tem uma diversidade de dispositivos, entre outras coisas. Então, dentro dessa estrutura aí, que a gente fala, que a gente vai entender o plano de instalação de equipamentos e dispositivos industriais, tá? Que na realidade como se fosse na realidade é a documentação de um projeto para implementação, por isso que se chama implementação de equipamentos e dispositivos. É como se fosse montar uma planta do zero. Então, o que precisa para se montar uma planta do zero? Na realidade, é, o que a gente vai fazer, a probabilidade de a gente ter que pegar uma planta em construção para trabalhar nela é muito pequena. Normalmente a gente já trabalha em um ambiente que já está em funcionamento, mas existe essa possibilidade. E essa unidade curricular é para entender essa característica de elaboração de projeto e execução de projeto. Tranquilo? Em um projeto, encontramos alguns tipos de documentos fundamentais para informação e correta instalação de equipamentos. Essa documentação é utilizada como guia na execução das tarefas diárias de um técnico de manutenção ou projeto. A seguir, veremos exemplos de alguns desses documentos, né? O memorial descritivo, fluxograma de engenharia e diagramação de processo, típicos de montagem, diagrama de intertravamento, lista de instrumentos, materiais e cabos, certificado de calibração, identificação de ferramentas utilizadas no processo, grau de proteção dos dispositivos, que é o IP, tá? E aí tem vários equipamentos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o memorial descritivo, né? Trata-se de um documento de detalhamento do projeto realizado. O memorial é elaborado entre o término da elaboração do projeto e o início da execução. Então, o memorial descritivo ele é construído após fechar o projeto, tá? A parte do projeto, e antes do início da execução. E tem como principal função auxiliar toda a compreensão do projeto para todos os interessados no produto. Alterações nesse documento devem ter a ciência de todos os envolvidos. O memorial descritivo é elaborado pelos projetistas com base em atas de reunião entre operação, engenharia e manutenção, nas quais tenha sido definido o objetivo do projeto. Então, tem que estruturar todo o projeto aí. O fluxograma de engenharia e diagramação de processo. Tanto na área de automação industrial como na engenharia em geral, o uso de fluxogramas é fundamental para o técnico consiga visualizar de forma rápida e sintética processos simples e complexos. Um fluxograma é um tipo de diagrama. Assim como você assim, para que você consiga interpretá-lo de forma correta, tem que compreender o significado da simbologia aplicada aos esquemas apresentados. Aí você tem vários tipos de fluxogramas, né? Estruturas de decisão, tá? E um dos fluxogramas que vocês estudaram aí foi o PID da instrumentação, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. O diagrama PID, conhecido internacionalmente como PID, diagrama, né? Tá? Trata-se de uma forma utilizada para documentar e obter informações como identificar quais dispositivos e instrumentos de medição estão instalados, onde esses dispositivos e instrumentos estão instalados, a localização deles, qual a funcionalidade desses instrumentos e dispositivos através dos códigos, quais instrumentos estão relacionados entre si, compondo uma malha de controle, né? Quais que formam uma malha, então tudo isso faz parte do PID.
Aqui é um exemplo de um PID, né, do sistemas aqui, um tanque, tá? Então, toda a simbologia, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas vocês já viram essa simbologia em instrumentação e controle, tá? A simbologia utilizada em instrumentação industrial, tá? É a norma, pela norma NBR 8190 e a ISA 5.1, que é a mais famosa que tem, que é ela que trata toda a simbologia de instrumentação industrial. De acordo com a ISA 5.1, equipamentos são dispositivos integrantes de um processo que normalmente realizam a tarefa, tais como torres de destilação, bombas, vasos, tanques, reatores, troca de calor, clarificadores, esses são equipamentos. Ainda segundo a ISO 5.1, instrumentos são todos os dispositivos utilizados para medir, registrar, monitorar ou controlar as variáveis de processo de uma determinada planta industrial. Ou seja, são os transmissores, sensores, indicadores, os controladores, atuadores, válvulas. A gente considera válvulas também pela ISO 5.1 como um instrumento, né? Uma válvula de posicionamento, tá? É sim um instrumento, tá? Aí que é aquele detalhe, né? Ela faz parte da instrumentação. Não é um instrumento de medição, mas ela é um instrumento de atuação. Essa é a defesa do, dos escritores, dos editores da 5.1, ND 5, da ISA 5.1. Tag name, tá? É o conjunto alfanumérico que identifica a variável medida, a função do instrumento, a área onde ele está localizado e a malha que pertence. Tá? Assim, o tag name é um registro de nascimento do instrumento. Veja o exemplo na figura a seguir. Tá? A gente tem aqui ó, o FT 21001, que é um transmissor de vazão localizado na área 210, na malha 1. Ok? Então, o primeiro código aqui é uma identificação funcional. O segundo aqui, que pode ter duas letras ou uma só, é a letra de modificação. Depois vem área, setor e grupo. E depois o número do instrumento e o sufixo que é opcional. Então, os dois dígitos aqui, 01 aqui, é o número do instrumento, tá? Então, malha 1. Ok? Identificação funcional é a variável que estamos medindo. Letra de modificação é a função do instrumento, tá? Aqui, por exemplo, FT, né? T é um transmissor e F é de vazão. Então, transmissor de vazão. Área de atividade do instrumento, isso não é do instrumento, é do ambiente da planta que ele está inserida, né? E o número da malha, que também é do ambiente da planta que ele está inserido. Aqui a gente tem um exemplo, né? Um registrador controlador de temperatura, né? Tá, a primeira letra é o T, então T é sempre para a primeira letra, a gente tem as variáveis P, T, F e L. P para pressão, T temperatura, o F é vazão, que é do inglês flow, e o L é nível, que do inglês é level, tá? As letras seguintes representam a função, né? Se for um I é um indicador, se for um R é um registrador, se for um C é um controlador, se for um T é um transmissor, se for um V é uma válvula, um S é um interruptor, né? Funciona como fim de curso, por exemplo, um limite de tanque, né? O A é alarme, se ele é alarme, ele vai estar acompanhado pelo um H, alarme alto, e um L com alarme baixo. São os modificadores. O número aqui vem o número da malha e o sufixo opcional. Tá? Então, aqui a gente tem a identificação funcional, a função dele e a localização dele. E tudo isso forma a identificação do instrumento. Aqui é um quadro resumo, né? Eu gosto muito desse quadro, quando eu fui pesquisar ele, achei, né? Então, gosto de compartilhar ele, né? Então, para a variável pressão, né? O E aqui é o sensor, né? Tá? Então, sensor de pressão, tá? Se for um transmissor, é um transmissor de pressão, um transmissor é indicador de pressão,
tá? Então, você tem todas as características aqui do instrumento, ó, indicador de pressão, controlador, indicador de pressão, registrador de pressão. Então, você tem essas variáveis. Que eu gosto aqui também, né, de densidade, né? Densidade é a letra D maiúscula, ok? Assim como o P é a pressão, o F é a vazão, o T é a temperatura, o nível é o L. O pH, tá? Ele é o A, mas pode ser usado como X, tá? Esse X aí, ele é uma incógnita, né? Por isso que usa X, ele pode ser usado para as variáveis não descritas pela norma, tá? Então, vibração, pode ser um X. Então, as variáveis que hoje a gente chama de analíticas, cada dia aparece uma diferente, a gente pode representá-las com um X e pôr uma observação. Tá? Aí tem controle de válvulas, válvula de segurança. Então, tem toda essa característica aí para todas elas. Eu gosto muito desse quadro. Além da questão da identificação do instrumento, né, a tabela a seguir mostra a localização e os tipos de instrumentos possíveis de serem representados, né? Aqui a gente tem aqui as 5 possíveis localização e os tipos de instrumento, né? O instrumento ele sempre vai ser representado por uma figura geométrica, né? Instrumento discreto é um círculo, ok? É, aí o que vai acontecer? Se ele for na localização principal, normalmente acessível ao operador, tá? Ele tem uma barra por dentro. Se ele for no campo, montado no campo, ele é vazio, tá? Se ele for localização auxiliar, normalmente acessível ao operador, então, auxiliar, 2 linhas, tá? O que não é acessível ao operador fica tracejado, tá? Então eu tenho, sempre que for tracejado é não acessível ao operador, linha contínua acessível ao operador. Instrumentos compartilhados, eles têm envolvimento de um quadrado, tá? Que indica esse compartilhamento. Tá? Esse compartilhamento tem a ver com a malha, né? Então, ele consegue, por exemplo, eu misturo pressão temperatura e nível para controlar uma determinada vazão. Então, esses instrumentos estão compartilhados na malha. O computador de processo e o controlador lógico programável, tá? De acordo com a localização dele aqui. Então, essas são as características das simbologias que vai interpretar dentro do PID da norma ISO 5.1. Os sinais utilizados nos fluxogramas de processo, né? Suprimento ou impulso, sinal não definido é um tracejado, sinal pneumático, 2 barras ascendentes, tá? O sinal hidráulico, uma barra perpendicular com a lateralização, né? O pessoal fala que é o neutro invertido, né? Ok? O sinal eletromagnético ou sônico guiado, ligação por software, aí vai entrar numa rede, por exemplo, tá? Sinal binário pneumático, on-off pneumático, tá? O pneumático normal aqui, que assim como a gente tem o 4 a 20 mA, a gente tem aquele controle analógico do pneumático, de 3 a 15 PSI, tá? A gente tem aqui, quando ele é binário, on-off, tá? Aí a gente tem duas diagonais ascendentes e uma descendente. Do lado de cá, o sinal não definido é uma diagonal ascendente, o sinal elétrico, três diagonal ascendente ou tracejado. O tracejado é mais fácil de usar, tá? Carrega menos o desenho. O tubo capilar, né? Que é aquele tubo que pega do instrumento para o processo só para ver uma sonda, fazer uma amostragem, tá? 2 diagonais formando um X, tá? O sinal eletromagnético ou sônico não guiado, tá? E o sinal é ligação mecânica e o sinal binário elétrico. Liga, desliga, dessa forma aqui. Então, são formas de representar sinais no diagrama PID. Aqui a gente tem um exemplo, né? Tá?
toda a questão da estrutura, olha, um transmissor, indicador de temperatura, tá? Sinal pneumático, sinal elétrico. Então, toda essa representação aqui, tá? Um sensor de vazão, um transmissor de vazão, um controlador, indicador de vazão. Aqui eu tenho uma malha inteira, ok? E a válvula de vazão. Aqui a gente tem uma plantinha bonitinha, né? Ah, ok, essa é uma planta da Smart, da Escola de Patinga. Ah, lá de, lado direito dela aqui é o Field Bus e lado esquerdo aqui é Prof Bus, lilás aqui e laranja. As cores que definem as redes. A gente tem aí todos os sistemas aqui. Esses laranjas aqui são as válvulas de controle. O painel está tudo aqui, os controladores são todos aqui dentro, das duas redes. Diagrama PID dela. Então, todo bonitinho aqui. O, sugestão de supervisório para ela, tá? Eles vão ver supervisório lá na UC10, vocês estão na UC7. Tá? É legal fazer isso aqui. Você põe uma tela de supervisão que você vê todo o processo dentro dela. Alguma pergunta, alguma colocação até aqui? A gente vai falar de típicos de montagem. Típicos de montagem são desenhos que mostram os vários detalhes da instalação de instrumentos e acessórios. São os detalhes para instalação, né? Nessa fase, devemos conferir os desenhos isométricos de montagem dos dispositivos e confrontar com o manual do fabricante para ver se estão de acordo. Os desenhos deverão conter todos os detalhes da instalação e contemplar as instalações elétricas, montagens mecânicas em tubulações ou em dispositivos. A fixação dos instrumentos e acessórios deve ser um guia para o montador, inclusive no que se refere a materiais que deverão ser utilizados nessa fase do projeto: suporte, caixas de junção, borneiras, tubulações de ar, etc. O que eu vou saber? Eu tenho que saber se vai precisar de adaptação, de alguns adaptadores para mudar os processos, então tem que verificar tudo isso. Aqui a gente tem um exemplo de um tipo de montagem, né? Suprimento de ar comprimido, tem um BiPin, a de instrumentação para o manifold, montagem do conversor IP da tubulação, tá? E filtro regulador para conversor de corrente para pressão. Então, a gente tem aqui um sistema elétrico e pneumático para fazer esse controle. Então, aqui é um conversor de corrente para pressão. Então, esse é um típico para a montagem dele. Aqui a gente tem um tipo de montagem da instalação, de instalação mecânica, ó, com os detalhes, né, feito no AutoCAD, mostrando toda a questão de detalhes de conexões, onde vão ficar. Isso é bem legal. Aqui um detalhe da termoresistência PT100, como ela vai ser montada, né? O poço flangeado vai ficar aqui, então ele é fixo. Aí tem uma resistência dentro nele aqui, tem um flange de fixação, tá? Tá um adaptador, conexão elétrica aqui, tá um adaptador macho-fêmea para o cabeamento. Então, toda essa estrutura. A gente tem uma válvula esfera, tá? Um transmissor de pressão diferencial, deve estar medindo o nível aqui, o sensor embaixo, outro sensor em cima, tá? Então, pressão alta e pressão baixa, transmissor de pressão diferencial, medição de nível. Então, todas as características aqui, os detalhes, né, o nível de redução de meia para um quarto, o mangote de um quarto. Então, todos esses detalhes aqui para fazer a montagem. Isso aqui hoje é muito legal, né? Projeto elétrico, né? Você põe todos os eletrodutos, não só elétrico, né? Também pneumático, tá? Hidráulico, dá para você fazer em cima da planta baixa toda a estrutura da tubulação para ver uma característica de montagem, você tira as paredes e vê o 3D, né? Aí é muito bom isso aqui para especificação de material, né? Quantificar
e especificar, ver quantos joelhos vão precisar, quantas conexões em ter, etc, etc. Isso facilita bastante. E na hora de montar, né, para verificar qual a disposição dela. Diagrama de malha é um documento que contempla todas as malhas da planta com uma definição das funções envolvidas e as interligações entre elas, assim como o PID, tá? O diagrama de malha é utilizado largamente pelo técnico em vários momentos, principalmente no momento de conexões elétricas e do loop de teste. O loop de teste é a certificação de funcionamento da malha, onde se injeta o sinal no transmissor, ou sem transmissor, e verifica as telas gráficas, né? Você verifica a resposta no processo. Diagrama de malha deve conter a função da malha, identificação de todas as conexões elétricas em caixas de passagens em painéis auxiliares, ligação junto ao instrumento, identificação dos cabos, identificação e localização do instrumento, identificação no nível de tensão das fontes do suprimento. Então, todas essas características têm que estar no diagrama de malha. Ligação às fontes de energia, mostrando os valores de tensão ou pressão, né? 24 volts, qual a pressão que vai estar. Linha de suprimento pneumático, se houver. Ações e posições de segurança em caso de falha. Ligação com outras malhas, informações dos alarmes, vão ter alarme de nível baixo, de nível alto, de temperatura, entre outros. Demais informações que auxiliam na compreensão dos objetivos da malha, como ranger, set point, alarmes, entre outros. Os valores básicos do PID, por exemplo. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Campo, área do processo, sala de rearranjo, gabinete, console de operação. Então, onde ficam os sistemas, as caixas de passagem, com as identificações dos cabos nela, toda passando até sair do ponto A para chegar até essa conexão aqui. Então, tudo isso aqui é o diagrama de malha. Tá? Esse aqui é o controle de vazão da unidade 3. A gente tem mais um exemplo aqui daquela planta que eu mostrei anteriormente, olha. Tá? Então, aqui a gente tem todos os sistemas aqui, o LD302. Então, os dispositivos aqui, eles trabalham em rede. Esse aqui, 302, é Field Bus. Aí tem os condoletes 3/4, as conexões dentro dele. Então, todo o arranjo aqui dos sistemas de conexão, dos dispositivos e dos elementos, tem o terminador da rede aqui. Então, tudo isso mostrando a localização de conexão. Isso aqui são os conectores tipo Sindal, por exemplo, tá? Sindal não, tipo SAC, tá? E as conexões que tem neles para fazer. E aqui a barra de aterramento analógico, vem para cá e daqui vai para o painel de controle. Então, tudo isso aqui é um exemplo de diagrama de malha no campo interior do painel. Diagrama de intertravamento, né, o documento que mostra o equipamento e suas ligações com um ou mais equipamentos que tem a finalidade de proteger o sistema. Né? Aí aqui a gente tem os sensores, né? Tanque A nível alto, tanque A início de enchimento, tá? Tanque A fim do enchimento, tanque B início do enchimento, tanque B fim do enchimento, toda essa estrutura aqui, tá? Enchimento tanque A, enchimento do tanque B permitido. Então você tem as lógicas aqui que vão definir se pode ou não pode encher o tanque de acordo com as estruturas do intertravamento aqui. Então, o nível alto, né? Então, todas as estruturas aqui vão formar o diagrama de intertravamento. Lista de instrumentos, tá? A relação de todos os instrumentos contemplados no projeto, existentes e novos. Reúne seus principais dados e funções, definindo o tipo, a localização física e o serviço de cada instrumento.
Tá? Folha de dados também é interessante, né? Trata-se de um documento relativo ao instrumento que estão especificados detalhadamente as informações e as características técnicas. Durante muito tempo a gente trabalhava muito com isso em papel, né? Essas folhas de dados. Hoje praticamente quase todo mundo está trabalhando com mídia. Tá? Você compra um equipamento hoje, o manual dele vem junto na mídia, né? O fabricante, muitas das vezes, ele prefere te entregar um pendrive com uma documentação do que imprimir e enviar para você. Tá? Então, é bem mais tranquilo trabalhar nesse sentido. Aqui a gente tem um exemplo de uma lista, né? Tá? Instrumentos, aí vem as características, né? Quantidade, né? Transmissor de pressão diferencial para medição de nível, é um só. O código de pedido dele, LD303, esse aqui é o Profibus, tá? Então vem a característica dele. O tag dele lá é o transmissor indicador de nível 31. O fabricante dele é da SMAR, tá? E a posição, se tiver uma nota, é um. Então, vem as características deles aqui todinha. Aqui tem, por exemplo, um conversor Profibus PA para corrente. Tá? Ele é o FI 303, as características. A chave magnética para ajuste local, que tem duas. Tá? Aquela característica daquela chave que você faz o ajuste local nos transmissores da SMAR. Tá? De outros fabricantes também tem. Mas aqui, né, esse aqui é de instrumentos, esse aqui é de painel, no painel, né, aí tem a identificação do hard do DF97, que é o Profibus, hard DF75, outros acessórios aqui, então tudo em cima, definido, com facilidade, para quê? Para fazer uma identificação do instrumento. Se a gente está pensando em implementação, né, eu tenho que receber esses materiais, a gente vai ver mais à frente, questão de recebimento, identificar eles, verificar se eles condizem com o projeto, que aí seria a parte do projeto. Além de verificar isso aí, eu tenho que armazenar, entre outras coisas que a gente vai falar depois, para depois, na hora de montar, eu ter as características. Depois da planta em funcionamento, isso aí é importante para quê? Para uma substituição, possível substituição em caso de defeito, de um equipamento estragar, você tem uma especificação dele, tá? Um código de pedido dele. Aí que tem outros equipamentos, né? Ele começou com os instrumentos, foi para dentro do painel, até rotâmetro tem aqui, olha, código de pedido dele, o rotâmetro 4T 7125X12, ou seja, tá bem especificado para fazer a aquisição, tá? Aí alguns que não dá para especificar, né? Resistência de imersão, 2.000 watts, tem uma nota para ele. A mesa metálica, como é que você vai especificar a mesa? Nota para ele. Então, vem tudo dentro das características. Lista de cabos, né? O cabo sai de um ponto e vai para o outro. Todos os cabos de interligação entre equipamentos, instrumentos, caixa de junção, centro de controle de máquinas, CCM, painéis e outros elementos de campo, né? Aí a gente vem aqui, circuito 1, tá? Por exemplo, o circuito 1, alimentação do painel, 127 volts, tá? Uma fase mais neutra, 60 Hz, tá? Formação do cabo, o cabo 2C, bitola do cabo, 2,5, tá? Vai passar em eletroduto? Não. Então, todas essas características, né? Circuito 3 para a bomba 2. Então, é um cabo 2,5, vai passar dentro do eletroduto 3/4. Todas essas características aí estão na lista de cabo. Lista de materiais, todos os materiais necessários para a montagem da instalação, definindo o tipo e especificação técnica do material, a unidade de medida, contagem e quantidade, né? Aqui, por exemplo, placa frontal, placa de montagem superior, placa de montagem inferior. Deixa eu pegar um material. Sinalização de painel ligado, ou seja, um sinalizador. O código dele aqui, ó. Ok. Botão de emergência, código dele, tá? Fabricante, uma sirene, código dela, o relé 110 volts, relézinho da Finder, ok? Então, todas essas características, régua de Borne, tá? É o SAC 6EN, da Conexel, então, todas essas características vai estar dentro da listagem de montagem
se você vai montar todo o projeto, então você vai ter que conferir tudo isso aqui. Ainda dentro desses equipamentos, o certificado de calibração, né? Você vai trabalhar com instrumentos, ele precisa até ser validado, né? Documentos que expressam os resultados obtidos em uma calibração. O RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração, criada em 1980 e constituída por laboratórios credenciados pelo INMTA, segundo os requisitos da norma NBR, ISO e IEC 17025, a RBC congrega as competências técnicas e capacitações vinculadas às indústrias, universidades, institutos tecnológicos habilitados para realizar os serviços de calibração. Então, você pode fazer a calibração dentro da indústria, universidade, instituto tecnológico, tá? Para definir isso aí. Então, aqui tem um exemplo de um calibrador de manômetro aqui, né? Então, timoneiro está aqui, manômetro de um lado, manômetro de referência do outro, manômetro a ser aferido está aqui, confio em um, vou ver se eu confio no outro. Mais ou menos isso que a gente faz. Aqui tem um exemplo, né, do certificado, tá? Que ele certificou, as características, padrão de referência, informações e os valores, né, quando vai fazer a aferição dele, tá? Aí os valores informados, coloca tudo aqui, tem uma planilha para isso, não sei se vocês fizeram, vocês devem ter feito isso na instrumentação e controle, tem uma atividade, uma das atividades é fazer isso, a gente tem até uma planilha que a gente põe os resultados e verifica se no final ele está aprovado ou não está aprovado. Ferramentas utilizadas no projeto: multímetro, destinado a medir e avaliar grandezas elétricas, pode ser do tipo analógico ou digital. Ninguém está trabalhando com analógico mais hoje, né? Mas é digital. Gerador de corrente 4A20, né? Que vai fazer a aferição dos equipamentos, né? Equipamento utilizado para gerar corrente elétrica a fim de testar diversos instrumentos e malhas, verificando as suas condições. Aí você tem da Fluke e outros equipamentos aqui. Então, você define o valor da corrente. Basicamente, a gente faz, como trabalha com padrão 4A20 na instrumentação, você põe o 4, 8, 12, 16 e 20. Então, esses valores todinhos aí, você vai testar e colocar o percentual do valor. O 4 é zero, tá? O 20 é 100%, aí você vai estar 8, 12, 16, tá? 25, 50 e 75%. Calibrador, que é um instrumento de medição padrão destinado a definir, realizar, conservar ou produzir uma unidade ou um ou mais valores de grandeza para servir como referência, faz a calibração automática. Aqui a gente tem um calibrador de pressão aqui, ele fornece determinado valor de pressão e consegue medir a corrente, por exemplo. A gente tem diversos equipamentos feitos para isso. Mais à frente a gente vai ter uma aula sobre calibração, a gente vai especificar melhor os instrumentos de calibração por grandeza. A gente tem o configurador HART. Infelizmente, esse equipamento que é muito bom aqui, tá? Cadê o 471? Saiu de linha, tá? A gente tentou comprar para a escola aqui, não consegue mais. Aí o substituto dele é bem salgadinho, tá? É 50 mil reais o substituto dele, que, que faz a função dele, desse aqui. Eu cheguei a trabalhar com um desse aqui na escola, aqui, emprestado pelas Minas, mas é muito bom, tá? É equipamento utilizado para acesso a informações do instrumento através do protocolo de comunicação HART. Tá? É bastante utilizado para parametrização de range, set point, entre outros. Tem alguns desses aqui que vem só HART, que é o básico, outros vêm com Field Bus e Profibus. Aí, quando vai colocando mais redes, ele vai ficando mais caro. Ferramentas mecânicas, alicates, chave de fenda, chave de boca, entre outras que façam as necessárias, chave Allen, tá? Martelo em pena, macete, tudo é importante para trabalhar com a montagem do sistema de instrumentação. Grau de proteção dos instrumentos, tá?
proteção do invólucro, né? A proteção provida de invólucros, principalmente quando é a proteção de pessoas contra o contato acidental em pontos energizados ou superfícies quentes. A classificação codificada pelas letras IP, seguida de dois algarismos. O primeiro algarismo é o grau de proteção de pessoas e penetração de sólidos ou poeiras. Então, o primeiro indica sólido ou poeira. Tá? O segundo algarismo é o grau de proteção contra a penetração de água em condições estabelecidas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a disposição do código IP, né? IP65, tá? IP é só o código. O 6, tá? O primeiro numeral é característico, tá? Ele vai de 0 a 6. E o 5 aqui, o numeral característico, vai de 0 a 8, tá? A letra aqui. Então, o primeiro dígito é proteção contra corpos sólidos, e o segundo, proteção contra a água. Então, esses dispositivos aqui vai ter nos motores, ó. Esse aqui é o motor da WEG, W22 Premium, ó. Muito bom. O IP dele é 55. Aqui um refletor, com IP65. E aqui a gente tem um transmissor SMAR, um FY, um controlador de válvula, tá? Cadê o IP dele? Tem até o certificação X aqui. O IP dele tá aqui, mano. IP, mas eu não tô conseguindo ver direito, não. Acho que é 66 aqui. Os IPs dos transmissores são altos. Tá. Como é que lê esses números, tá, gente? O grau de proteção, tá? O primeiro numeral, o primeiro dígito, é o grau de proteção contra objetos sólidos. Tá? Se for 0, ele não tem proteção nenhuma. Se for 1, proteção contra objetos sólidos com diâmetro maior que 50 milímetros, 5 centímetros. Tá? Se for 2, proteção contra objetos sólidos com diâmetro maior que 12 milímetros. Então, o buraco lá é 1,2 centímetros. Tá? O 3, proteção contra objetos sólidos com diâmetro maior que 2,5 milímetros. Só vai diminuindo. O 4, proteção contra objetos sólidos com diâmetro maior que 1 milímetro. O 5, proteção contra poeira, depressão de 200 milímetros de coluna d'água. Tá? Máxima aspiração de pó 80 vezes o volume do invólucro. Tá? E o IP6 totalmente protegido contra poeira, mesmo procedimento de teste. Tá? Então, quando ele começa com 6, igual os outros estão começando lá, poeira não entra. E o segundo dígito, né? 0 é não protegido, um protegido contra quedas verticais de gotas de água, né? Se a gota de água cair na vertical, não vai entrar dentro dele. 2, protegido contra quedas verticais de gotas de água para inclinação de 15 graus. Então, até 15 graus de inclinação, ele protege. O 3, proteção contra a água aspergida de um ângulo de 60, mais ou menos 69 graus. Então, ele tem uma abertura maior. E o 4, protegida contra proteções contra a água. Então, a água pode estar respingando de qualquer lado que não vai entrar. O 5 é protegido contra jatos d'água. Você pode pressurizar a água e jogar nele que não vai entrar. O 6, proteção contra jatos potentes de água. E o 7, proteção contra imersão temporária. 7, imersão temporária, ou seja, ele pode estar temporariamente imerso que a água não vai entrar. Tá? A gente fala que ele é resistente à água. E o 8, proteção contra submersão. Esse é a prova d'água. Você pode enfiar ele lá dentro lá e deixar o tempo todo lá que ele não vai conseguir entrar. Então, basicamente, tá? Você não tem toda a combinação. As combinações que você vai ter vai ser essas que tem nessa tabela aqui. Ó, tá? Que não tem como ele ter máxima proteção contra a água e sem ter nenhuma proteção contra sólido, né? Ok? Então, você tem essas combinações aqui disponíveis no mercado. Então, esse é o grau de proteção dos equipamentos. Aí, diversos equipamentos, principalmente os elétricos e eletrônicos, vão estar com a informação do grau de proteção. Alguma pergunta, alguma colocação até aí?
Sem perguntas, vamos lá então. Organização da documentação do projeto em databook, né? Juntar toda a documentação e formar um livro, né? Databook é um conjunto de desenhos, certificados, relatórios e outros elementos que compõem um conjunto de documentos de uma determinada obra. Tá? Vai ter lista, planilhas, diagramas, todos os tipos de diagramas, né? Plantas, fluxogramas e demais documentos. Então, todo documento que tiver vai formar uma estrutura e gerar um livro. Alguns falam, é o pacotão, né? Obrigado, Geraldo, pelo retorno. Legislações vigentes para um projeto, né? O órgão responsável pela normalização técnica no nosso país é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, fundada em 1940. As normas técnicas têm o caráter de lei, o que serve para balizar se um serviço ou produto está dentro de certos critérios de qualidade. A ABNT é o membro fundador da ISO, tá? Da Organização Internacional para a Padronização, que foi criada em Genebra, na Suíça, em 1947. Existem muitos benefícios quanto ao produto ou serviço regularizado por lei e também muitas obrigações a cumprir para que ele esteja em conformidade com a norma. Então, você tem todas as características que têm que estar de acordo com a norma, né? Benefícios de aplicações da norma: uniformidade do produto, transparência para o consumidor estabelecido pelos procedimentos de norma, facilidade de intercâmbio dos produtos entre países. Então, se um determinado produto atende a uma determinada norma, principalmente se a norma for internacional ou ela for internacionalizada, né? Ele sai de um país para o outro, já está de acordo já com as características. Proteção das pessoas e dos ativos das empresas por meio da lei, né? Que o equipamento que está dentro, que está normalizado, ele está dentro das características então ele vai tá protegendo as pessoas e o patrimônio. Ele não vai simplesmente estragar de uma hora para outra numa condição normal de funcionamento. Dentre as responsabilidades, a principal é fazer cumprir a norma, que é muito importante, em caso de acidente pessoal, ambiental ou patrimonial, haverá responsabilidade amparada por lei, né? Um equipamento que não atende à norma, se ao não atender à norma for a responsabilidade do acidente, ele pode ser processado por isso. Temos milhares de normas vigentes em vigor em todo o país e é importante que haja total conhecimento por parte dos fornecedores, tá? Para que não aconteçam erros resultantes da falta de conhecimento. Tá? A gente tem o site, por exemplo, a BNT, né? www.bnt.colecão.com.br. Aí, essas normas, a gente tem acesso a elas, mas muitas delas para usar tem que comprar, ok? Alguns exemplos de NBRs, né, de normas. A gente tem a NBR 5418, instalações elétricas em atmosfera explosiva. Então, todas as características para montar a parte elétrica dentro do ambiente de atmosfera explosiva da área classificada tem que seguir a NBR 5418. O 5471 são os condutores elétricos, ou seja, quando vai se comprar um condutor elétrico, ele tem que ser produzido segundo uma norma para atender as características. Por isso que a gente usa a tabela dos condutores em função da padronização. NBR 10300, cabos de instrumentação com isolação de PE ou PVC para até 300 volts. Então, já uma específica para cabo de instrumentação. A 8190 é a simbologia de instrumentação. Essa aí já remete para a ISO 5.1. Tá? A IEC 60079, equipamentos de atmosfera explosiva, requisitos gerais. A gente falou dela na semana passada. A NBR 54105, o manômetro de sensor de elemento elástico, recomendações de fabricação e uso, tá? O manômetro de deformação, né? A IEC 60529, invólucros para equipamento elétrico, graus de proteção. Então, aquilo que a gente viu em grau de proteção ali, ele vai definir as características dos invólucros para estar dentro daqueles índices de grau de proteção. A norma 10861, tá?
fala só sobre prensa-cabo, né? Prensa-cabo PP. Então, uma NBR só sobre prensa-cabo para garantir, né? Porque o prensa-cabo, além dele fixar o cabo, ele tem que garantir outros detalhes também, como não permitir a adentrada garantir o grau de proteção, não permitir a entrada de partes sólidas nem de líquidos, entre outras coisas. A NBR 9198, que é embalagens e acondicionamentos de equipamentos. A NBR 13225, medição de vazão em condutos forçados. Tá? A NBR 8369, marcação de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas. Então, tem várias normas só sobre atmosfera explosiva. Ok? Dúvidas, perguntas? Falem comigo. Jerônimo, tudo tranquilo? Que bom. Paulo Henrique, tranquilo. Cabe a vocês aí fazer as atividades, tá? Que o prazo vence no domingo. Simulador tem que ter paciência com ele, tá? Já adianto para vocês. Eu falo por experiência própria. Tem que ir lá, tem uma certa paciência, tem que estar com tempo, tá? Para fazer. Tá? Ver os vídeos, tá? Ah, desculpe, Jerônimo. Desculpe, Rosimeire. Já eu errando de novo aqui. Falou, tudo bem, Rosimeire. Precisando de alguma coisa, pode falar, sem problema. Tá? É, Você entrou depois aí, no início da aula eu dei umas orientações sobre como usar o simulador para fazer a atividade 2, tá? Daqui a pouco eu vou subir essa aula lá, se precisar, aí você vê a aula, tá? Tranquilo? Mais alguém aí tem alguma dúvida, ou comentário, ou sugestão para fazer? Fica à vontade. Estou à disposição de vocês. Beleza, Marcone? Pelo vídeo daquele do YouTube que eu postei, vai estar no PDF da atividade ali, já ajuda bastante, tá? Eu achei ele bem legal para fazer, para espelhar, né? Não quer dizer que sua, sua AS vai ser igual a dele lá, não, mas o modo de fazer dele ficou bem legal, eu gostei bastante. Galera, se ninguém vai perguntar, eu vou interromper a gravação, mas eu vou continuar com a sala aberta aqui. Se alguém precisar de falar alguma coisa, tá? A gente está à disposição. Só vou interromper a gravação aqui, tá? Excelente noite para vocês, tudo de bom, excelente semana. A quem precisar de alguma coisa, eu estou disponível aí, é só mandar mensagem. E até semana que vem, tudo de bom para vocês.